Olá a todos, dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje capítulo 5, itens 4 e 5. Causas das aflições, item 4. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo o gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvesse os germes do orgulho, do egoísmo e de tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo à origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Item 5. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode então o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. Mas a lei não atinge nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixam impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências mais ou menos deploráveis. Daí se segue que, nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para, de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras. Sem o que, motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Entretanto, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio o mal. Põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje,
quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz: perdi o meu dia, também ele diz: perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Queridos irmãos em Cristo, ficamos aqui então nesta leitura do dia de hoje. Fique agora com os comentários. Que Deus os abençoe. Olá, olá a todos. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Itens 4 e 5. Causas atuais das aflições. Esta é a sugestão de leitura do dia de hoje. Capítulo 5 em si, ele vai proporcionar a uns mais e a outros um pouquinho menos, mas a todos com certeza absoluta, vai proporcionar uma conscientização sobre a dor, sobre o sofrimento. Na busca que nós todos temos de compreender os porquês daquilo que estamos passando nesta experiência, as perguntas surgem. E quando começamos a ter esse conhecimento das passagens do Cristo organizadas por Kardec metodicamente, com o objetivo de que nos aproximemos de Deus através da nossa reforma íntima, o capítulo 5 é de suma importância. Porque nos traz um conforto. Tanto é que o próximo capítulo, capítulo 6, é o Consolador, né? Então, agora Kardec nos mostra que nós somos as causas dos nossos problemas. Ele vai nos trazer, através dos demais capítulos, passagens do Cristo, exemplos, orientações dos bons espíritos. Vai nos trazer informações riquíssimas que a nossa razão ficará mais clara, mais acesa para as leis divinas que estão dentro de nós. As leis divinas está descrito no livro dos Evangelhos. Onde é que está escrita essas leis? Kardec perguntou aos bons espíritos em uma das questões, e os espíritos falam na consciência do ser humano. E aí Kardec fala: pô, se já está lá na consciência do ser humano, por que que o ser humano não se lembra? Por que é necessário os espíritos falarem isso aqui no Evangelho, no livro dos Espíritos e nas outras obras? Aí os espíritos superiores falam: é porque o ser humano se esqueceu. E esse esquecimento do ser humano é devido não a um evento único, não a um conhecimento ou uma situação grandiosa. O esquecimento que nós proporcionamos das leis divinas em nossa consciência é criado através do dia a dia, das pequenas ações, do afastamento das leis de Deus, da observação das leis divinas. Daí, capítulo 5 nos traz essa luz. Olha, reflita sobre o seu problema atual, seja lá qual for, pequeno ou grande. Seja a falta de um ente querido que se foi, seja o fim de um relacionamento de anos e anos que se acabou em brigas, em discussões, seja uma doença agora sem cura, que lhe aflige, que lhe incomoda. Seja lá qual for o seu sentimento neste exato momento que está te machucando. Tente buscar dentro de você, lá atrás, em anos anteriores. Comece a refletir e muitas das vezes, nós teremos aí a causa. Não em um evento único, mas em vários pequenos momentos do dia a dia. Vou dar um exemplo.
Aquela pessoa que desde novinha não tem paciência, é energicamente emocional em suas atitudes, as suas falas, gosta de xingar muito, autoritária, grita, fala. E no decorrer dos anos só piora a sua falta de paciência, de compreensão, a sua soberba, a sua arrogância aumenta, a sua discriminação, os seus gritos, seus berros, xingamentos diversos. Quando essa pessoa chega com 50, 60 anos, ela está com um monte de doenças emocionais. Tem grandes chances de desenvolver doenças mentais. Lei da causa e efeito. O jovem lá com 18 anos que começa a fumar uma carteira de cigarro, aí vem as dificuldades da vida, as responsabilidades da família, mais trabalho, mais ansiedade, mais estresse, mais contas para pagar, mais isso, mais aquilo, e em vez de uma carteira ele começa a fumar duas, lá com seus 18, 19, 20 anos, na hora que ele chega com 50, tá com uma enfisema pulmonar. Descuido, inobservação das leis divinas. As causas atuais das nossas aflições, se observarmos pequenas atitudes executadas ao longo desses anos da nossa atual existência, a maioria das vezes nos proporcionam o problema exato que nós estamos sofrendo agora. E o capítulo inteiro vai ser assim. Vai mostrar para nós o quanto fomos falhos em não observar essas leis. Só que a grande vantagem está ali no capítulo 5, Kardec nos traz, já dando um prosseguimento no estudo, de que seja lá qual for a sua aflição, Jesus nos mostrou. Lembra? No capítulo 1, Jesus nos mostrou, olha, eu não vim destruir a lei, mas vim mostrar como se cumpre. E mostrou os 10 mandamentos e afirmou, aqueles que se afastam da lei sofrem. Aí, aqui no capítulo 5, Kardec vem nos mostrar isso, ó. Aqueles que se afastou sofrem, só que nós temos a oportunidade de nos aproximar da lei de Deus, de vivenciá-la a partir de agora. Então, com essa observação que nós vamos ter a consciência, começar a observar o que é errado, isso vai começar a nos trazer incômodos. Quando você começa a estudar o Evangelho, acontece isso. Você começa a ter o conhecimento, e isso vai começar a entrar em conflito com as ações do dia a dia. Quando você pensa, quando você fala, quando você age no seu cotidiano, de maneira contrária ao conhecimento novo, isso vai começar a te trazer incômodos. E esses incômodos vai fazer com que você mude. Opa, tá errado isso. Eu li lá no Evangelho, eu não posso fazer isso. Olha, eu tô sendo orgulhoso. Nossa, será que eu fui irritado demais? Nossa, eu fui. Aí você começa a se cobrar. E essa cobrança, esse novo incômodo vai fazer com que você vire a chave. E você comece então a ter agora, no dia de hoje, mais resignação, mais fé em Deus, mais compreensão dos seus sofrimentos. E isso vai deixar com que a sua vida fique mais leve. Nós vamos ver isso no capítulo 6, o Consolador. Nós vamos ver que com Jesus é mais leve, é justamente por causa disso. A conscientização de que, nos aproximando de Deus através da observação de suas leis, tudo fica mais leve. Resignação, disciplina, é dando o que se recebe, é o trabalho proativo. Vocês vão sentir essa necessidade. E é essa a intenção do Evangelho. Nos aproximarmos de Deus através das nossas melhores escolhas. Para encerrar, Kardec reforça, e isso é interessante destacar, seja qual for a ação negativa, seja qual for o seu pecado, a sua falta, ela terá consequências. A partir desse princípio da lei da causa e efeito, a partir desse conhecimento de que tudo que você produz agora, na pequena ação, no pequeno movimento, na pequena palavra, no pequeno pensamento, na reação que você tem diante do seu dia a dia, é ali a oportunidade de você se modificar, de exercitar a sua reforma íntima,
de você começar a se superar, pois agora você tem o conhecimento. Agora você já sabe do que é certo. Você já viu no capítulo 1, as leis divinas. Já viu no capítulo 4, a reencarnação. Nós vamos aprender nessa vida e vamos melhorar na vida futura com certeza absoluta, pois tudo aquilo que aprendemos aqui, nós reforçaremos esses ensinamentos e vamos ter oportunidades melhores na próxima encarnação. Mas, Ronaldo, e agora, no meu dia a dia, como é que eu melhoro? Observando as leis divinas, brigando consigo mesmo para tentar aplicar esses ensinamentos no seu cotidiano. E assim, eu encerro rogando a Deus Pai, que seja lá qual for a sua dificuldade momentânea, seja ela dolorida, seja ela de difícil compreensão, seja realmente aquela dor que só você sabe, angustiante, que você está vivenciando. Eu desejo, meu caro irmão em Cristo, que você tenha fé em Deus, porque tudo passa. Nós vimos no capítulo 4 a pluralidade das existências. Tenha certeza disso. Esta é a oportunidade da gente exercitar a nossa disciplina e resignação. É a oportunidade de exercitarmos, através dessas provas, através desses momentos difíceis, a nossa fé em Deus. Adquirir o conhecimento e aplicar ele no nosso dia a dia são duas coisas muito diferentes. Adquirir o conhecimento é uma coisa. Conseguir aplicar ele no nosso dia a dia é muito diferente. Então eu rogo a Deus Pai que você tenha essa força de aplicar o que você está adquirindo de conhecimento, da reflexão que você vai fazer internamente para descobrir essas causas das suas aflições e que você consiga aplicar esse conhecimento das leis divinas no seu dia a dia. Pois a vida não cessa. E essa aqui é o momento da gente viver, aprender e nos aproximar de Deus. Que assim seja. Que Deus os abençoe.